23º, né? Nossa, eu achei que tivesse com labirintite agora. Não, estou virando para ver se a gente fica melhor aqui. Eu falei assim, meu pai, tá tudo rodando. Ai. Tá. Eu começo porque eu jogo para você o 23º. Ou, quer dizer, o antropossócio psicológico, pra você começar com ele. Acha de cara assim o negócio? Terceira, Não, quarta palavra. não, tudo bem, você pode fazer uma introdução e começar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos para o nosso 23º episódio de Aprendizes de Joana, com o estudo do livro Psicologia da Gratidão. E aí, Daniel, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo certinho? Tudo certinho. E vocês? Vamos. Opa, desculpa. Não, não tem desculpa não. É a minha mal educação mesmo. Como é que tá todo mundo? Como é que estamos, né? Isso faz parte do meu processo antropossócio psicológico, entendeu? Já Eu está tô ainda. gastando o seu vocabulário já? A gente entra assim já gastando. Mas a gente vai trazer hoje, né, o tema que entre aspas, assim, é muito bom a gente tocar nele, né, para a gente contextualizar, se situar, né, entender mais um pouquinho, porque Joana de Ângeles já vem nessa batida forte, né, de nos colocar para a gente tocar, né, esse processo. A gente brinca com a palavra antropossócio psicológico, né, que é toda essa carga, né, que a gente vem trazendo na nossa herança lá de trás, né, tudo aquilo que a gente ainda não consegue enxergar de alguma maneira, mas que está composto na gente, né, que a gente faz parte da gente. Então, a gente precisa começar a olhar para esses atavismos, né, para todas essas vicissitudes, vícios, tudo que a gente vem carregando e começar a fazer um processo de seleção disso, né? O que eles já fizeram parte e agora não precisam fazer mais, né? E o que a gente precisa talvez dar mais luz para a gente conseguir caminhar num processo evolutivo mais tranquilo, né? Perfeito. Então, a gente está no capítulo 6, a gratidão como recurso para a aquisição da paz. E vamos para o primeiro item desse capítulo, que fala de heranças afligentes. E de heranças afligentes, Dani já fez um excelente resuminho aí para a nossa introdução. E Joana de Ângeles vai falar tanto dessas heranças, uma palavra que ela usa muito nessa parte, não é, Dani? Que são os primarismos, que me lembra, né, do primário, do primitivismo, ou seja, heranças afligentes. E ela fala tanto do primarismo, significa que o quanto a gente está preso ainda, né? Tem os resquícios, as sombras que vem carregando daquelas posturas, daqueles hábitos, daqueles costumes nossos lá da Lá época de quase que do olho por olho, dente por dente. aquela época, logo ali, logo ali. E outra coisa, Ju, que Joana também trouxe, né, que ficou forte assim durante a leitura citando, né, da página 123 até a 128 do livro Físico, instintos, né? Essa foi uma palavra também que chamou atenção porque ela repetiu em algumas vezes assim o nosso instinto de conservação da vida,
né? O instinto que a gente emprega no nosso dia a dia. Então, quando é instinto, me lembra muito automático, né? De eu reagir de uma forma a conservar a minha vida, de eu conservar a minha vergonha, do que eu tenho vergonha, da minha exposição. Então, quando ela me remete assim, a olhar para os meus instintos e como eles contribuem hoje, né? Ela trouxe bastante coisa também sobre a sociedade, né? Como isso tudo está interligado assim de determinada maneira, como o meu instinto individual ele abrange ao meu social, ao meu redor, aonde eu estou inserido, né? Sim. E como a gente está falando de gratidão, né? Ela vai logo no início, Dani, falar, destacar a questão da ingratidão, né? Como um estado desse primarismo do comportamento, aonde a gente ainda tem aqueles comportamentos, não é, do egocentrismo, de não valorizar a contribuição das pessoas, acreditando que as pessoas têm que nos servir, não é isso? E que a gente não tem obrigação de retribuir a nada, nem ao menos o respeito pelo outro, não é isso? Como isso me lembra, Ju, a gente estava até no pré-esquenta gravação, a gente estava comentando, né, sobre, logo eu acho na sequência aí você vai trazer, mas talvez já introduzindo Pode esse falar. assunto. Vou trazer não, pode falar. Como a gente tem ritos e rituais na sociedade, né? Como se a gente pegar aí logo pouco tempo atrás, né? Quando a gente queria fazer parte, né, de uma sociedade ou de um clube, né, que é muito comum, eu acho isso, né? Você tinha que comprar, adquirir um título, você tinha que se inserir pela sua capacidade financeira naquele clube, né? E eu lembro, quando eu era pequeno, muitas vezes isso não era barato de jeito nenhum. Então, assim, para você ser aceito numa determinada sociedade, você precisava comprar um título. E isso remete a alguma coisa aí, né, que Joana de Ângeles trouxe, né, assim, lá de obras póstumas, um negócio assim, né? Então, foi muito interessante porque obras póstumas, é bom que aqui a gente confesse em público, né? Por isso que não é um livro que eu tenho o hábito de leitura, como é o Evangelho, mas é muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de ir lá pesquisar. Então, para quem estiver em casa, hoje em dia a gente tem a facilidade de ter as coisas na internet, mas de pesquisar em obras póstumas, um capítulo, porque obras póstumas ele nem divide em capítulo, mas o título são as aristocracias. E Joana de Ângeles vai citar, nesse momento das nossas heranças afligentes, a questão das aristocracias. E o que né, Joana de Ângeles, aí eu fui lá para complementar, Kardec vai fazer um apanhado, é bem claro o texto, bem gostoso de ler, e vai fazendo, parece que esse passeio um pouco histórico, Dani, que você está lembrando aí dos clubes, porque ele fala que a gente, então, no início tinha a aristocracia patriarcal, né, os patriarcados. Com o tempo, foram surgindo a aristocracia a partir da força. Se eu sou mais forte que você, não importa se o seu patriarcado, eu vou tem a aristocracia por aqueles que são mais fortes. Vem surgindo depois também a aristocracia do nascimento. Até hoje a gente brinca, eu acho que com isso, não é? E às vezes não sabe de onde vem. A questão de sangue azul, porque eu sou de família nobre. Estamos falando de uma aristocracia de nascimento. E a gente vem evoluindo, não é? Para se chegar um pouco mais à igualdade, a aristocracia pela inteligência. Por quê? As pessoas
Falou assim, olha, mas ele tem dinheiro, ele é de sangue azul, mas eu tenho inteligência, eu posso também fazer fortuna. As pessoas vão se desenvolvendo, vão podendo comprar os títulos, né? Chega a aristocracia da inteligência. E que interessante, se o nosso caminho é a evolução, então Kardec vai falar, não é? Vai chegar o momento, estamos, né, buscando esse momento da aristocracia intelecto-moral, onde a gente vai poder efetivamente ter, enfim, ter a igualdade mesmo, né? Sem essa história de, por exemplo, ser ingrato porque eu não preciso retribuir nada, porque eu sou melhor que o outro. Não, estamos todos no mesmo patamar e evoluindo. Eu fico até assim, eu fico aqui pensando, né, refletindo o quanto a gente é conduzido, né, a clarear as nossas ideias, assim, né, porque uma obra vai complementando a outra, vai buscando, vai trazendo os conceitos, e aí me parece que a gente tem todas as ferramentas, né, vamos dizer assim, como bom carpinteiros que somos, né, temos as ferramentas para a gente lapidar a nossa existência de uma forma melhor, entender essa estrutura que era e que tem ainda dentro no nosso contexto de vida, né, do nosso dia a dia, e o quanto a gente pode contribuir para que isso avance, né, para o intelecto moral, para a plenitude, para a nossa transição mais leve para a nossa existência, né? Aí eu queria trazer outra reflexão aqui, que Joana de Ângeles traz na 126, na página 126, onde ela fala, talvez complementando ou não isso que você trouxe, as religiões, né, por sua vez, aproveitaram-se das circunstâncias e criaram também as suas aristocracias, Sim. privilegiadas pelo poder temporal em nome da fé que deve estar acima das questões da vaidade humana. E aí depois ela continua, né, a interpretação dos ensinamentos religiosos de todos os matizes, né, os indivíduos investidos das denominadas responsabilidades pelo rebanho adaptam a mensagem dela, retirando a essência superior e apresentando as suas próprias paixões que transferem para Deus. Perigoso isso, né? A gente, quando começa a tomar consciência disso, né? Ao mesmo tempo que lá no fundo parece que a gente já sabe, né? Porque a nossa maior fé, a nossa maior coligação, o nosso maior caminho com Deus, com Jesus, com quem quer que seja da esfera superior, é um canal direto. Então, muitas vezes a gente transfere também a nossa fé para uma religião. E a gente precisa, talvez, reconectar essa ligação com Deus. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve conviver, que a gente não deve se amar, que a gente não deve se reunir numa religião e assim caminhar juntos. Mas a gente precisa lembrar sempre, né? A nossa fé, sem desvios, é linha direta. Porque quando a gente terceiriza, pode ser que aconteça o uso, né, de todos os costumes primários, né, da nossa ancestralidade, do nosso instinto de defesa. E nesses instintos primarismos, nessas heranças, o que acontece é isso, a gente tem tendência a puxar, né, as coisas para o que é nosso. E como esse nosso ainda não está, né, iluminado, a gente acaba fazendo isso, tirando o que é luminoso e adequando para aquilo que me serve, para aquilo que, sem perceber, a gente vai dando mais espaço para as nossas vaidades, egoísmos, não é isso? Sim. Mas, bom... Vamos avançando, né? Bom, não tinha como ela não falar de Jesus, né? E Jesus a todos convocou com os mesmos direitos e com os mesmos deveres.
oferecendo oportunidades de trabalho, de evolução aos mais diferentes segmentos sociais, sendo respeitoso aos poderosos do seu tempo que o buscavam, assim como a denominada ralé, né? A qual preferia por motivos óbvios da sua missão iluminativa e libertadora. Ou seja, é o exemplo mesmo que a gente tem, que a gente precisa ir na fonte, que é Jesus, que não sai de moda, que não perde, não está desatualizado. Ele lá atrás já sabia tudo, todas as pedras do nosso caminho, e para todas a gente sempre tem uma resposta, né? E que nem precisa nem ser grande, mas só se a gente pensar, por exemplo, que fora da caridade não há salvação, a gente já tem uma máxima para seguir, né? E viver. Sim. E aqui depois continua, né, falando aí sobre esses mecanismos, né, que a gente tem favoráveis, né, ao desenvolvimento das faculdades morais do ser, através das expiações nas quais expurgam os miasmas que os asfixiam na inferioridade, sem que percam as conquistas preciosas das experiências vividas. Quando eu vejo isso, assim, cara, às vezes eu tô parado assim olhando para o horizonte e aí eu fico pensando assim, gente, eu faço parte disso aqui tudo. E quando você sai até para viajar, sei lá, ou seja, de carro, de avião, e você roda, roda, roda e o negócio nunca acaba. E a gente faz parte disso. E aí, como desconectar as nossas experiências, como não tirar as melhores coisas da nossa experiência, né? Para a gente poder cada vez mais se sentir parte disso, né? Cada vez mais se sentir parte de um todo, de um conjunto, de uma máquina, um mecanismo, sei lá, seja o que for, mas somos um todo, né? Andamos juntos, andamos para frente. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, mas a gente, na sua maioria, vai caminhando para frente, a gente vai avançando, rompendo os desafios. E aí, como não usar toda a nossa experiência, né? Como não usar tudo aquilo que a gente vivenciou, mas não de maneira que seja uma culpa, que seja pesado, né? Que seja um medo, mas sim olhar para eles e nos libertarmos, né? Desses medos, dessas sombras arquétipas, né? do medo, e avançarmos com essas experiências. E Joana vai falar isso, né, Dani? Que o progresso ele é inevitável. É o progresso moral. A gente chegar nessa aristocracia aí, não é? E é preciso a gente abrir espaço para os direitos humanos, ampliar as possibilidades de igualdade, né? Entre todas as pessoas. Hoje, logo cedinho, eu estava olhando na internet, eu vi um post interessante que era uma imagem com várias digitais. E aí fazia uma pergunta sobre qual é a digital, por exemplo, da raça tal, ou da pessoa que tem ou mais dinheiro ou menos, né? E aí não dá para identificar, e a mensagem dizia, olha, não tem como efetivamente identificar, porque a única coisa que a gente tem de diferente é a digital, né? Então, e por que na prática, e por que no cotidiano a gente faz ainda tanta diferença? Se está bem vestido, se está mal vestido, se conhece mais de doutrina, se fala bem, se não fala bem, né? O que eu posso aprender ou não com o outro? A gente vai se escondendo, enfim, a gente precisa ser aprendiz, né? E aí a gente muitas vezes segue, né, alguma linha de pensamento sem muitas vezes nos questionarmos por que estamos seguindo, né? Por que isso foi construído na nossa mente? Por que essa segregação? Por que o certo é isso ou aquilo e não é aquilo lá ou aquele outro? Então, assim, a gente fecha muito a nossa opinião ainda, eu pelo menos, eu me percebo
trabalhando isso em mim, porque a gente, de fato, né, a gente ainda pensa em raça, né? Nós temos uma raça humana, se é branco, amarelo, azul, vermelho, preto, o quê? Qual é a sua raça? Eu acho que independente de raça, né? Se você tiver na digital não vê, né? Se tiver no telefone também você não enxerga outra pessoa. Se estiver mandando mensagem, você também não sabe como é que é a outra pessoa. Poderá saber se tiver uma imagem aí numa rede social, num aplicativo, mas o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente se relaciona com outra pessoa, que a gente nem conhece, e tá tudo bem. E daqui a pouco chega no ao vivo, a gente começa com os nossos a nossa carga de experiências, né, e de tudo que foi implantado, de que é certo, que é errado, e a gente não questiona por que não conversar com um irmão como irmão, porque conversar com o irmão que tem que ser um irmão branco, um irmão azul, um irmão amarelo, um irmão preto, um irmão rosa. Então, assim, por que a gente determina isso? Qual é a importância disso? Né? Eu me pergunto muito, assim, qual a importância de eu saber qual é a orientação sexual da pessoa, qual é a cor da pessoa, qual é o grau de instrução da pessoa? Porque eu vou começar a criar muitas barreiras, talvez, porque eu vou trazer todo o meu primitivismo, talvez, eu não sei, mas eu me pergunto, por que a gente precisa botar o crachá na frente e dar carteirada? Não, eu sou esse, azul, sangue azul, branco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você Né? é do Sul, Dani, mas quem é daqui do Espírito Santo vai entender o que eu estou dizendo. A gente, até pouco tempo, talvez ainda tenha isso um pouco, mas aqui em Vitória, as pessoas vão se apresentar e tem muito costume de perguntar assim, você é de família tal, né? Você é da família Arcanjo. Eu, por exemplo, tenho Valadão no meu sobrenome. Você é da família Valadão? Aí porque já teve um político na cidade e tal, então as pessoas, assim, parece que estão te conhecendo e ao mesmo tempo estão querendo fazer sua árvore genealógica para saber para descobrir sua aristocracia, né? E isso era uma coisa que era muito mais forte que antigamente, tá? E novamente a gente vem trazendo e reproduzindo as nossas heranças, né? Daquilo que era importante, e porque a gente está sempre se achando mais importante do que o outro, né, Dani? Você fala, lógico, daqui, mas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nós temos muito também isso, né? Qual família que é brasão? Qual é o brasão da sua família? Vocês são chiques, vocês têm brasão. Não, eu não tenho brasão, não, mas assim, isso é assim, existe essa cultura, né, de saber de onde veio, de onde vai, né? E é engraçado você tocar nesse assunto, porque semana passada eu descobri, né? Eu vinha num estudo também para saber da minha ancestralidade, né? Da minha família por parte do meu pai, né? E assim, é engraçado porque logo vem isso, né? Isso, seu tataravô veio da coroa tal e sua tataravó veio da coroa tal. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e chegou até mim. Então, assim, é bonito da gente ver isso, né? E como as coisas elas funcionam. Mas usar isso para identificar ou para te posicionar de alguma forma na sociedade, esse é o contraponto, entendeu? Você precisa saber de onde você vem, mas usar isso, né? Dar carteirada, não, né? Não. Mas olha, certamente, Dani, como nos diz Joana de Ângeles, em razão do processo evolutivo, que é inevitável, essas heranças cederão lugar às outras, às nobres que as sucederam e que, no seu momento próprio, passarão a ressumar com a força ética da solidariedade e do amor entre todos os seres, incluindo a natureza, né? Então, vai chegar o nosso momento.
vamos construir esse momento, né? Sim. Vamos caminhar na construção deste momento, né? Ah, tem uma E, outra coisa, deixa eu te cortar. Antes que você fale essa, que essa eu quero falar de você. Olha, mais para frente ela vai dizer também que o processo de crescimento em relação à própria plenitude é impostergável e dele ninguém se evade, por fazer parte dos instrumentos universais do amor divino. eu nem ia falar essa. Ah, tá bom. Deixa você falar a última, que é linda, maravilhosa. Ai, ai. Mas essa última frase, ela está muito interligada, conectada com o que você trouxe, né? Eu falar essa frase, gente, e aí não, pode você falar desse momento, impressão. Vai lá, Dani. A gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito, que se liberta das heranças afligentes. Então, olha só, gente, você acabou de falar das impressões digitais, né? Que somos únicos e tal. E a gratidão, ela entra nesse papel, né? Tudo que a gente discorre aqui, né? A gente troca essa ideia, essa energia sobre esse tema, não teria sentido se no final de tudo nós continuássemos as mesmas pessoas, né? Então, os estudos, eles sempre são para a gente colocar mais tempero aí na comida, né? Mais tempero na nossa vida, de uma forma que a gente possa fazer algumas análises de como estamos vivendo, como estamos nos comportando. Muitas vezes eu trago as minhas experiências para trocar aqui, mas não significa que elas estão certas ou estão erradas, mas serve daqui da gente temperar mais, entendeu? E tirar todos nós da zona de conforto. Por exemplo, hoje a gente foi em obras póstumas. Quantos livros a gente já vem usando durante os estudos? Então, assim, essa coisa da gratidão à frente de tudo, por mais que a gente esteja aqui fazendo o nosso melhor, mas não atingindo o melhor que todos esperam, mas é com gratidão que a gente vem para cá e faz esse estudo. Então, sabe, é mais um exemplo, mais um tempero de gratidão. A gente precisa ir olhando para as coisas e nos libertando, olhando quanto a gente recebe no dia a dia, quanto que a gente ganha nesse dia a dia, e o quanto a gente entrega também. Olha que legal entregar, né? Que legal dar também, né? Não só receber. Esse é o processo de fluir uma gratidão, de a energia passar por nós, né? Perfeito, Dani. Eu queria ainda destacar só uma última coisa que é muito bonita, que você falou aí e me fez lembrar, que na verdade está aqui, né, em Joana de Ângeles, que ela fala da solidariedade, então, que é a maneira da gente expressar, não é? A nossa alegria de viver e de desenvolver os relacionamentos que vão edificar os sentimentos, né? Ou, né, que despertam aqueles que ainda estão adormecidos, né? Aqueles sentimentos que ainda estão adormecidos. Então, um convite à solidariedade, um convite à gratidão, um convite a mesmo que a gente possa pensar ou perceber que o bem ainda atua de forma tímida, nós já estamos vivendo essa aristocracia, né? Em busca do nosso caminho, já é como se viesse uma imagem na minha mente, Dani, que a gente tem aquela encruzilhada, né? Um caminho para cá, um caminho para cá. A gente já está escolhendo o melhor caminho, né? A gente já está no momento em que, opa, eu já estou ali, já estou escolhendo o melhor caminho. Por mais que às vezes a gente fique olhando, ai, mas será que eu escolhi mesmo o caminho certo? Mas sinto que estamos entrando nos trilhos e é muito bom poder ter essa oportunidade de estudar
e de esclarecer, né? De aprender cada vez mais para a gente, com isso também, né? Através do conhecimento, se melhorar. E é isso. Só para trazer mais uma reflexão, quando eu li o capítulo e o item, enfim, né? Me veio muito forte à cabeça, assim, né? Muitas vezes essa pergunta, né? Como se reconhece o verdadeiro espírita? E assim, não significa que o espírita vai ser aquela pessoa perfeita, não significa que ele não vai errar hoje ou não vai errar amanhã, né? Quando eu fui buscar quando se reconhece verdadeiro espírita, começou a eclodir tantas coisas, né? E aí, assim, a frase que resume, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, percebe como está tudo interligado, assim, esse nosso avanço, e aí a gente se coloca nesse caminho de evolução com esse pensamento. A gente não vai acertar sempre, a gente não vai errar sempre, a gente vai fazer conforme o caminho que a gente escolher, as nossas escolhas, e aí para frente tem as consequências, e as consequências não são punitivas, não são consequências que visam só, né, recalcar na gente esse pensamento de medo, de azar, de tristeza, de raiva, mas também tem os pensamentos de alegria, de solidariedade, de quando você emprega a solidariedade, né, faz esse ato, o quanto você se carrega de boas energias. É isso aí. Então, sejam todos nesse instante carregados de boas energias, não é, Dani? E a gente vai se despedindo, convidando para que não deixem de ler. Essa obra é belíssima, essa obra ela nos remete a muitos outros estudos. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você não gostou, amplia isso para outras pessoas, para a gente ampliar esse momento, né, da gratidão que nos proporciona tantas outras coisas boas, não é isso? E a gente se vê no convite do nosso momento do ao vivo, às 19 horas, pelo canal do YouTube da nossa Casa de Clara de Assis, onde a gente já tem preparado uma discussão bem interessante sobre isso. Ei, tu não fala mais que os capítulos são fáceis, hein? Isso porque eu nem te falei do próximo, tá? Que tem aqui, ó, suando, suando. Pois é, então aguarde o próximo, que é sobre conflitos existenciais, tá? Eu já andei pesquisando um outro livro de Joana que, nossa, é de arrepiar os cabelos. Mas isso aí já é spoiler, tá? Isso é para semana que vem. Ai, ai. Grande beijo. Beijo grande.